Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje eu venho te explicar o que é o Titan II e como ele funciona. Bom pessoal, como vocês já sabem, eu já fiz dois vídeos falando sobre o que é o Chronozen e como ele funciona e também sobre o Shin Matrix. Então agora eu vou estar falando sobre o Titan II, só que o seguinte, em 2025 eu lancei vários vídeos do Titan II explicando exatamente como ele funciona, então vocês vão estar escutando a mesma coisa que eu falei nesses vídeos anteriores aqui no vídeo do Titan II. Só que o seguinte, eu vou estar falando sobre mais coisas, tá certo? Eu vou dar uma aprofundada mesmo para vocês entenderem. Foram quase 9 páginas só do Word para eu estar fazendo esse roteiro, porque eu tinha que explicar muita coisa e isso vai te ajudar a você decidir se você vai comprar o Titan II ou não. Então é importante tu assistir esse vídeo por completo e deixar de ser preguiçoso. Beleza? Porque muita gente que compra o Titan II achando que ele é uma coisa, mas na verdade ele é outra e vai muito além daquilo que tu imaginava. Beleza? Então, bora pro vídeo. Antes de tudo, vou deixar bem claro a vocês. O Titan II, independente de como você queira usar ele, ele funciona no Xbox 360 até o Xbox SX, PS3, PS4, PS5 do Fat até o Pro, Nintendo Switch 1 e 2 e PC, seja de controle ou mouse e teclado. No PS5, o Titan II só funciona de forma nativa se você jogar jogos que aceitem o controle de PS4, como o PUBG e jogos antigos do BF. Aí você vê no PS5 quais são os jogos de suas versões. Então, com o controle de PS4, você consegue jogar com o Titan II nativo, conectando ele no PS5 direto, sem precisar de adaptador extra. Se você quer jogar jogos de versão de PS5, você tem que decidir se vai jogar de controle ou MK. Se você for jogar de controle, você precisa do P5 Mate Pro ou Beloader Pro. Se você for jogar de mouse e teclado, o P5 General é a melhor opção, mas também você pode estar utilizando o P5 Mate Pro ou o Beloader Pro. O mais recomendado é o P5 General, porque você começa a habilitar os 1000 Hz de emulação e aí você consegue ter um resultado bem superior com o Titan II. Tanto que recentemente ele recebeu uma atualização só para você conseguir utilizar o P5 General. Entenda pessoal, por mais que o Titan II ele te dê a opção de jogar de mouse e teclado, não vale a pena você jogar dessa forma. Eu recomendo que você compre um Shin Matrix. Se você achar caro o Shin Matrix, você compra um Chronozen, que ambos vão te ajudar nessa parte de mouse e teclado, e aí vai te ajudar muito a você combar o Titan II com esses dois adaptadores para você estar jogando com o Computer Vision. Se você quer utilizar script normal, aí você conecta mouse e teclado direto no Titan II e configura ele. Só que é melhor ou você utilizar o Shin Matrix ou você utilizar o Chronozen. Bom pessoal, o Titan II ele foi lançado em 2017. O primeiro Titan II ele tem uma forma mais quadrada, depois de 2 anos que está na versão atual que vocês sabem. No momento, não se sabe se haverá um outro Titan II para a nova geração. Eu espero que tenha, porque ele é um adaptador que, mesmo sendo antigo, ele é bem trabalhado. Ele é uma atualização direta do Titan One, que é esse pendrive aqui, que foi lançado em 2013. Você deve estar achando que ele é uma cópia do Chronomax da Collective Minds, só que não pessoal, a Collective Minds ela copiou tudo do Titan One e fez o Chronomax. O Chronomax ele é mais conhecido porque teve um trabalho de marketing mais intenso do que o Titan One. Além disso, a Collective Minds se consolidou porque em um campeonato da Activision de COD, onde nesse campeonato o Chronomax ele foi usado apenas para fazer os controles não perder o rendimento na taxa de Hertz, tá? Porque no PS4 e o Bluetooth estava dando conflito em outros PS4, então o Chronomax foi utilizado apenas para isso. Antigamente no YouTube, acredito que uns 4 anos atrás, tinha vídeos do campeonato lá mostrando o Chronomax lá, porque o pessoal filmava tudo, mas sumiu, então não tem como eu te comprovar que foi utilizado, mas tinha vídeo sim. O que eu acho mais engraçado é porque o Chronomax, mesmo ele sendo uma cópia do Titan One, ele não trouxe o resultado que o Titan One tinha, já que ele lê os scripts melhor que o próprio Chronomax e Chronozen, que é um adaptador recente. Na época tinha até um conversor de script do Titan One para o Chronomax e vice-versa. Além disso, se você baixar o aplicativo
aplicativo do Titan One e baixar o aplicativo do Chronomax, vocês vão ver que é a mesma coisa. Depois de 4 anos veio o primeiro Titan II e depois de 2 anos veio a segunda atualização dele. Além disso, o Titan II ele tem 2 itens extras, que é o módulo Bluetooth, que não se existe mais à venda, que você consegue utilizar o Titan II pelo celular, e também o multicabo, que são cabos excelentes banhado a ouro para ter uma maior performance de transmissão. Por mais que o Titan II ele seja um adaptador antigo, ele é muito superior aos adaptadores de hoje. Só para você ter uma ideia, o Titan II em tempo de resposta de entrada e saída, que é input e output, é menos que 1 ms. Para quem não sabe, abaixo de 1 ms a gente tem o microsegundo e abaixo do microsegundo a gente tem o nanosegundo. O microsegundo ele é representado por isso aqui. Se você não entende, vou te explicar da forma simples. 1 ms é igual a 0.001 segundo, que fica 1 sobre 1000. 1 microsegundo é igual a 0.00001 segundo, que em conta fica 1 sobre 1 milhão. Então, 1 ms é igual a 1000 microsegundos, e tudo isso via cabo, tá? Por isso que a maioria dos cabos do Titan II é banhado a ouro. O Titan II, no tempo de resposta de entrada e saída, que é o input e output, assim como também na emulação da máquina virtual, que é o VM Speed, é muito superior a qualquer adaptador, e ele funciona aquilo que diz. Por exemplo, no Chronozen, a máquina virtual, que é o VM Speed, é de 10 ms. Se você colocar o script para rodar a 1 ms, ele não vai rodar realmente a 1 ms, ele vai rodar nativo a 10 ms. No Steamatrix, se você colocar 1000 Hz, o certo seria a máquina virtual rodar aquela configuração a 1 ms. Só que no Steamatrix ele roda nativo a 4 ms. Só que nesses adaptadores que eu mencionei, você não sabe se esse ms é ativo quando você pluga o controle, que no caso é o input, ou pelo output, que é a saída que manda para o console ou PC, ou se é na emulação da máquina virtual. O adaptador Titan II ele é o único adaptador que roda a menos de ms, que seria de 50 a 250 microsegundos de input e output. Só que no aplicativo tá apenas 1 ms, isso seja de controle ou mouse e teclado. Só que para você rodar a 1 ms, você precisa estar utilizando uma fonte externa de 12 watts para rodar isso a 1 ms, porque, meu amigo, se você colocar o Titan II a 1 ms, ele vai esquentar muito e aí você perde. Caso você não tenha uma fonte, você pode colocar a 2 ms ou a 4 ms, que vai rodar de boa. Eu, por exemplo, deixo 500 Hz lá e para mim tá bom o suficiente. Uma coisa que eu acho engraçado é que quando você usa o Titan II com o Chronozen ou com o Steamatrix e você usa uma fonte externa, tanto o Steamatrix quanto o Chronozen, ele começa a entregar realmente os 1 ms para o Titan II, e o Titan II reproduz a 1 ms para o console ou PC, coisa que sem ele, tanto o Steamatrix quanto o Chronozen não faz. Se você utilizar o Chronozen e Steamatrix juntos, vocês vão ficar com 14 ms, que é 4 ms do Steamatrix mais 10 ms do Chronozen. Obviamente, pessoal, que você não vai ver isso, a não ser que você seja o doido do ms que fica procurando falha quando você está configurando. Mas eu tô falando isso só para vocês entenderem o quão à frente dos adaptadores recentes o Titan II está. O Titan II ele é o único adaptador que tem compatibilidade com quase todos os controles que existem e que ainda vão lançar. A premissa do adaptador está dividida em duas. Se você é um cara que só quer o básico, como tirar o recorde das armas, rapid fire, chute verde para futebol, arremesso certo para o basquete e jogo de corrida, ele é feito para isso e ele aceita qualquer volante. Só que dentro da parte dos scripts básicos, o resultado é excelente e o resultado dos scripts avançados são excepcionais dentro do que o Titan II pode oferecer. Caso você vá usar o Computer Vision, é algo divino se você usar as coisas certas. O recoil no Computer Vision fica 98% perfeito por conta da detecção automática da arma e também pelos ajustes que ele oferece. Isso se você tiver saco para ficar configurando isso. E pela detecção de arma, você já pode deixar com Rapid Fire ativado, pode deixar com Strafe Shot, e aí você vai montando de acordo com o Computer Vision pode oferecer. Mas quase ninguém usa isso. Então, o Titan II ele é dividido em dois públicos que podem usar o máximo do adaptador utilizando coisas diferentes, com scripts que pode chegar de 50 a 100% da performance total, e com o Computer Vision você chega a 200%.
100%. Para o pessoal PCD que tem problema de compatibilidade de produto como o quadristick e alguns controles, não passa por isso utilizando o Titan II, justamente pela grande compatibilidade que o Titan II tem com os controles e produtos. O Titan II, por método de GPC Script, ele não vai te dar um aimbot, fazer voar, fazer seu boneco ficar mais rápido, fazer qualquer coisa fora do normal que só funciona em hack de PC, porque você está utilizando um GPC Script. O Titan II, por método de Computer Vision, ele não vai te dar o aimbot, recoil 100% cravado, wall hack, nada fora do normal, tá certo? Isso só faz aimbot de PC em hack injetável, tá certo? Vocês acreditam em qualquer coisa e também no falso marketing que os próprios criadores fazem na parte do Titan II em Discords e grupo de WhatsApp, e também pelos youtubers que são criadores de conteúdo que inventam muita coisa mais para te assustar do que realmente te dar a informação correta. Fechou? Então, esses dois métodos que vocês viram não faz nada fora do normal, tá certo? Computer Vision é uma coisa, hack injetável é outra, beleza? Ah, sim, e uma coisa, não existe inteligência artificial avançada, tá certo? O Computer Vision no Titan II funciona apenas de uma forma. Beleza, HTG, mas em relação aos scripts? Pessoal, sobre os scripts nem tem muito o que eu falar. É a mesma coisa como o Titan One, Chronozen, Chronomax. Você escolhe o macro e define ele para uma tecla. Mesmo exemplo que eu utilizei da porta anteriormente lá no Chronozen. Para você abrir uma porta, você tem que chegar a ela, girar a maçaneta e puxar para ela abrir. Com o script, você quando chega perto da porta, a maçaneta já gira sozinha e a porta se abre sozinha. É um macro normal em GPC Script, só que não é que nem o Shimatrix que você perde a tecla, porque como você programa tudo dentro do Titan II, você ainda assim tem a posse daquela tecla. Por exemplo, quando você faz o slide cancel, em vez de seu boneco agachar e levantar sozinho, seu boneco consegue agachar, e quando você está correndo e aperta o botão de agachar, ele faz o slide cancel normal. Então é a mesma coisa. Um detalhe muito importante é que você não consegue utilizar os scripts do Chronozen no Titan II, mas você pode converter os scripts do Chronozen para o Titan II. Aí tu pode estar com o olho arregalado e falar assim: HTG, como isso? O GPC Script 2 é uma evolução do GPC Script que o Chronozen usa. Então é só você saber converter de um para o outro, assim também como antigamente com o Chronomax e Titan One. Talvez se o Titan II tivesse o OLED, que nem o Chronozen, possivelmente teríamos os mesmos scripts do Zen no Titan II. Mas como o Titan II ele funciona apenas por full comando, então você tem que realmente destrinchar os scripts para fazer por full comando. No Titan II existem 4 tipos de scripts: os Game Packs, GPC Script, GPC Script Reader e GPC Script IDE/MISC Files. Os Game Packs são os scripts que a própria empresa fez. A última atualização dos Game Packs foi em julho de 2021 com o Universal Game Pack. E a gente pode ver que os dois moderadores que criaram esses modpacks são o MED e o J2KBR. O GPC Script é o script que pessoas criam e deixam na comunidade de forma, entre aspas, gratuita. O mais recente postado foi do Hongxing no dia 3 de janeiro de 2026. Só que o seguinte, para você achar um script gratuito no Titan II que entrega aquilo que ele fala é muito difícil, porque o pessoal agora está utilizando o Key para vender os scripts e o resultado do script gratuito que se tem no Titan II não se é dos melhores. Porém, quando você acha um script que realmente é gratuito e se você souber configurar ele bem, fica com um resultado bem interessante. GPC Headers, que no caso é onde o pessoal libera o código para você poder criar seus próprios scripts. E por último, o GPC Script IDE e MISC File, que é a mesma coisa. É para você estar utilizando o Computer Vision, onde o GPC Script IDE é para você deixar o arquivo lá que você baixou no MISC Files ou em qualquer outro lugar, que quando você vai para a aba do Computer Vision, você pode selecionar ele lá. Muitos do que estão hoje no Chronozen saíram do Titan II, como Sweet Evil, Legit Clouds, Don't At Me, que o Taylor utiliza o aim assist de forma dele, SS Nikolai e muitos outros que estavam no Titan II e foram para o Chronozen. Alguns ainda atuam no Titan II. O Titan II, em relação à venda de script, é tranquila, só que o seguinte, até você achar
achar um script que realmente te traga um resultado, tu passa por bastante coisa, beleza? Só que o seguinte, se você jogar COD, Apex e Fortnite, vai ter tudo para esses jogos. Se tu for querer jogar um jogo um pouco mais antigo, tu tá bastante ferrado. Só que a venda de script do Titan II é por key, mensal e lifetime. Eu geralmente vendo da forma padrão mesmo, como no Chronozen. Uma coisa bem interessante que pode ser algo da minha cabeça, mas esse J2KBR, eu acho que ele é brasileiro. E com a conversa que eu tive com o criador de script do Titan II, ele afirmou que quem criou o Titan II foi um brasileiro. Vou mostrar o print aqui na tela e se for realmente algo bem interessante. Certo, HTG? Eu entendi. Agora, como o Titan II ele funciona? Pessoal, o Titan II na versão de script, ele é um leitor de macro. Sem script, ele não faz absolutamente nada. E também, ele não é plug and play. Você tem que configurar o script. Então, o Titan II ele vai tomar posse e vai funcionar na emulação de acordo com o que você selecionou dentro do GPC script que você está usando. Como ele é full comando, você tem que fazer uma sequência de botão para ativar e desativar as coisas. Por exemplo, quero ativar o Rapid Fire, L1, LB mais seta para cima, que aí ativa e desativa o Rapid Fire. É bem simples de você estar configurando. É que nem os outros adaptadores de script, só que ele tem uma eficiência superior por conta da emulação de 1ms nativa. E pô, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e dar o like, porque esse vídeo deu um trabalho e nada mais justo tu dar uma força nele, porque se tu for depender de gringo explicando, tu tá ferrado. Complementando uma coisa sobre os scripts do Titan II. Todos os scripts, seja Gamepack, GPC Script, a emulação de máquina virtual é de 1ms. Não confundam, por favor, a taxa de entrada com VMSpeed. Um é sobre entrada e saída, que é o input e output, e o outro é emulação de máquina virtual, que é o VMSpeed. Então você não precisa que um script tenha o VMSpeed para você diminuir a taxa de emulação da máquina virtual. O Titan II por si só, todos os scripts que são feitos já roda a 1ms. Certo, HTG? Eu entendi, mas o que é o Computer Vision para o Titan II? Pessoal, antes de eu explicar isso, deixa eu falar o que é o Computer Vision. O Computer Vision, de uma forma resumida, é a área da tecnologia que faz os computadores enxergarem e entender vídeos e imagens de forma parecida com a visão humana. Por exemplo, reconhecimento facial, aquelas câmeras para te dar uma multa quando tu passa do limite da velocidade daquele local. Vou te mostrar um exemplo que tem aqui na rua de um Computer Vision. Ó, pessoal, tá vendo aqui? Isso aqui é uma parte de Computer Vision, tá vendo? 3 câmeras. Aí desse lado aqui tem um pegando pra lá e pra lá. E essas câmeras aqui ficam te identificando, ó. Ó o nome. Visão segura. Então você consegue saber tudo. É só você ler esse QR Code aqui, ó. Lá na frente, ó, também tem outra, ó. Tá vendo lá? Então assim, o Computer Vision ele serve justamente para isso. Então ele vê quem tá passando lá, o carro que tá passando na placa. Se tiver um acidente, alguma pessoa roubar alguma coisa, vai saber quem foi justamente pela câmera que tá ali. E é assim que funciona. Só que o seguinte, no Titan II, para você fazer ele funcionar, você precisa de aplicativos como o Stick Assist ou o Easy Unlock, que te entregam esse Computer Vision funcional, onde você instala e já tenha o resultado de 1%. Para você achar os 99% que falta, vai depender dos pesos. Pesos, pessoal, é literalmente a quantidade de imagem trabalhada para identificar apenas o player e nada mais. É dividido, dependendo da pessoa que faça, por corpo e cabeça. Só que para tu achar um peso de 99% é impossível. Mais pra frente eu explico um pouco melhor. Certo, HTG? Mas do que eu preciso para fazer o Computer Vision funcionar? Além do Titan II, você precisa de um PC ou notebook, placa de captura, 2 monitores, se for console, Xbox ou um PS5, se for PC, você precisa de 1 ou 2 PCs, além da licença do aplicativo e uma boa configuração. Mas HTG, no caso ele só funciona no console? Não, pessoal, ele funciona em qualquer plataforma, como eu falei logo no início do vídeo. Basta você ter tudo que precisa para fazer ele rodar. Aqui eu vou precisar ser um pouco mais honesto com você. Se você for um cara fudido, sem dinheiro, desista do adaptador, porque ele é um investimento enorme. Titan II é um adaptador de elite, porque para você rodar o Titan II de uma maneira excelente, você tem que gastar bastante. E eu acredito que você, nos dias de hoje, como o Brasil está, não vai ter esse dinheiro. Isso se você for uma pessoa fudida. E eu recomendo que se você tem dinheiro e é uma pessoa fudida ainda,
ainda, é mais fácil você focar em outras coisas, como comprar um terreno, melhorar sua situação, fazer curso, faculdade e assim vai. Para você que já é uma pessoa que tem bastante dinheiro e que não é problema em você gastar com o Titan II, aí eu aconselho que você compre ele mesmo, que você vai ter um resultado excelente se você gastar, obviamente. E quando eu falo que você vai gastar uma nota, eu tô falando que você vai gastar mesmo. Para você ter um resultado excelente, você no mínimo aí vai gastar uns 50 mil para cima. E como a realidade do Brasil hoje não te dá essa opção de gasto, é mais fácil você comprar outras coisas. Aí tu pode me questionar assim: mas HTG, não existe uma opção mais barata? Olha, opção barata existe sim. Você pode comprar uma placa de captura mais fraca, pode comprar um PC mais barato e tudo certo, porque vai funcionar. Só que o resultado do Computer Vision não vai ser igual a um cara que gastou e tem tudo do bom e do melhor. Entenda, pessoal, Computer Vision é processamento. Quanto melhor a placa de vídeo, memória RAM e processador, melhor ele vai funcionar e detectar. Então, um cara que possui uma 5090 vai ter um resultado muito superior a um cara que tem uma 3070. E o cara que tem uma 3070 vai ter um resultado muito superior para quem tem uma GTX 1080. Quanto melhor a placa de vídeo da Nvidia, melhor o resultado da detecção. E sim, pessoal, você tem que ter uma placa de vídeo da Nvidia. É ela que faz o Computer Vision funcionar. A placa de captura, a mesma coisa. A melhor do mercado é a Elgato. Se você for do console ou vai usar um PC mais com Computer Vision no notebook, recomendo você usar a Elgato 4K-X ou a HD60S+. No PC, se você for utilizar dois PCs, eu recomendo que você utilize a 4K Pro MK2, que é a melhor. Mas, como o HTG não gosta de deixar ninguém na mão, eu vou te falar como não gastar 50k e sim no máximo 15k e ter um bom resultado. Vamos lá, se você for agora no Mercado Livre e digitar Acer, vocês vão ver notebooks com placas RTX 4050 ou 4060 e estão em baixa por conta das novas placas. Então o valor desses notebooks vai abaixar, beleza? Eu vou estar deixando o link de afiliado aqui para vocês verem. Pô, HTG, mas eu não quero notebook, eu queria um PC desktop mesmo. Sem problema, meu amigo, vai ter também o PC com as mesmas placas de vídeo. E aí você vai ter um resultado muito bom e barato. Excelente mesmo seria com a 5090, mas a 4060 já vai te dar um resultado muito incrível mesmo. Só ver no link aí que vai estar mostrando. Bom, pessoal, agora vamos lá. Como o Computer Vision funciona? Pessoal, após você instalar tudo, ter o programa já tudo pronto, vocês vão ver de primeiro momento que vai ficar detectando tudo, que nem o doido. E isso é normal, porque você não alimentou o Computer Vision com os pesos. Daí tu pode me perguntar assim: HTG, se eu tiver o peso de um jogo, eu consigo ter o mesmo resultado em todos os outros jogos que eu for jogar? Não, pessoal. E é aí que o teu buraco, que é mais aberto que tudo, porque suga o universo, se tranca, tu já começa a suar frio, ficar com o olho arregalado, fica todo preocupado porque tu gastou 15 mil conto e a tua mulher tá segurando um pau pra bater em tu porque tu foi na emoção. Pessoal, a maioria do povo que compra o Titan II compra na emoção. E os que não compraram na emoção, depois de 3 a 6 meses, desistem do adaptador e botam ele para vender. O resultado disso é porque, além de você gastar uma nota em tudo para fazer ele rodar, você descobre que vai gastar uma nota para ter o melhor resultado. Vocês não podem esquecer que o CV, ele é uma detecção de imagem que fica mais apurado quando a gente alimenta ele com quantidades absurdas de imagem. E isso vai te ajudar a melhorar ainda mais a precisão da identificação do que é player e do que não é. Não vai te dar aimbot ou você vê pelas paredes. O Computer Vision, após ele identificar o que é player, ele vai levar sua mira até ele. De resto, é sua gameplay. Se tu for ruim, não tem hack que te ajude. Obviamente que o Computer Vision, ele funciona melhor com Apex Legends, Fortnite e COD. São os melhores resultados e é o que a galera mais joga. PUBG, R6 e outros jogos mais realistas vão ter menos resultado, porque PUBG e R6 e outros jogos não se tem uma quantidade enorme de imagem do que o Apex, Fortnite e COD, beleza? Além disso, o próprio jogo PUBG e R6, eles atrapalham muito a detecção de imagem
imagem do Computer Vision, porque os aplicativos existentes é focado mais para COD, Apex e Fortnite. Aí você pode me perguntar isso, mas HTG, tem como contornar isso? Gente, o problema do Titan II é exatamente esse, a máfia dos pesos. Por exemplo, eu tenho trabalhado no PUBG e R6, então eu tenho 100 mil imagens do PUBG e 100 mil imagens do R6 trabalhadas, e eu perdi um tempo para fazer isso em ambos os jogos. Só que uma coisa é eu ter feito e outra é depender dos outros. Existem os pesos gratuitos que você acha em qualquer lugar e existem os pesos pagos, que muitas das vezes esses pesos pagos são gratuitos que o pessoal pega para vender. Só que como é que essa máfia funciona? O pessoal pega um peso de COD, muda o nome e coloca Fortnite, faz uma gameplay bonitinha e posta falando que estava usando esse peso. Aí o cara vai lá, compra o peso do Fortnite, renomeia o mesmo peso e coloca que é para Apex Legends. Aí faz uma gameplay bonitinha e fala que utilizou esse peso. E aí fica nesse ciclo vicioso para todos os jogos. E aí esse peso que de início foi feito para o COD já rodou em tanto jogo que você nem sabe qual a originalidade do peso. E aí gera a máfia. Outra coisa também é o jogo mal lançar e já tem peso trabalhado. É fake que pode ser um peso renomeado de outro ou foi feito de forma automática, que como consequência fica impreciso. Eu vou te dar um exemplo de um suporte que eu fiz para um cliente do BF4. Ele comprou de um brasileiro o Isenlock Lifetime e como consequência esse cara configurou poucas coisas e colocou um peso aleatório e o cara achou que o cara tinha feito muita coisa. Só que depois disso esse cliente ficou desanimado porque não estava tendo o resultado que, por exemplo, eu tinha no COD, tá certo? Isso ele jogando BF4. Aí o seguinte, esse cara foi lá, me mandou mensagem, todo cabisbaixo, desanimado, falando que ia vender. Aí eu falei assim, irmão, ó, o suporte ele é tanto, com o peso tanto. Beleza. Irmão, não deu 15 minutos. Eu finalizei o suporte, expliquei a ele onde é que ele tinha que mexer e coloquei o peso do BF4. O cara depois me mandou um feedback, ficou alegre. Então, tipo assim, é muito comum o pessoal usar peso de outros jogos achando que vai ter o resultado pelo que eles usam. E não é assim. Aí é engraçado, né? Porque a galera chega assim pra mim e fala assim, mas HTG, eu comprei o Computer Vision, eu comprei o peso e minha mira não tá grudando que nem um aimbot. Eu não sei o que tá acontecendo porque o cara instalou pra mim do jeito certo. É óbvio, porque tu é burro. Tu acredita que no console vai ter aimbot ou no PC porque um youtuber gringo falou que o Titan II tem aimbot. Para de ser tapado, pelo amor de Deus. Não existe aimbot em Computer Vision. O Computer Vision ele é apenas uma detecção de imagem, ou seja, tá vendo que eu tô aqui? Se eu for para cá, teu olho vai acompanhar. Ó, isso é Computer Vision. É literalmente isso, pessoal. É isso. Então, para de ser burro e deixa de acreditar em qualquer coisa. Teve um cliente que me fez essa pergunta. HTG, peso tem prazo de validade? Pessoal, na minha opinião, tem e não. Eu geralmente, em cada season, por exemplo, do COD, eu tento colocar pelo menos 30 mil imagens para ele se manter com o resultado que eu gosto. Só que o seguinte, geralmente, a cada 2 meses, os clientes eles voltam para atualizar os pesos. Então, se eles estão voltando para ter um peso mais atualizado, e eles falam assim, HTG, eu não tô tendo o mesmo resultado. Eu falo, ó, o peso foi atualizado. Aí quando eu coloco, o cara fala, pô, HTG, tá o mesmo resultado, valeu. E some, depois de 2 meses, volta de novo. Então, sim, eu acho que tem um prazo de validade, até porque cada season do COD chega novas skins e o pessoal vai usando, e você tem que estar atualizando para essas novas skins. E a resposta não é porque, por exemplo, do BF4 eu fiz um suporte em 2025, sendo que um grupo comprou para mim esses pesos em 2022. Então, o mesmo resultado que o pessoal que usava em 2022, o cara teve um ótimo resultado em 2025. Então, como o fato do BF4 ele não tem mais atualização, não traz skin nova ou algo do tipo, que essa é minha resposta aqui. Não tem prazo de validade, mas depende muito do jogo. Então, assim, é muito importante você ter cuidado na hora de querer usar o Computer Vision. Você tem que analisar bastante na hora de comprar ele, porque existem detalhes de detalhes. Eu vou passar aqui algumas perguntas que geralmente o pessoal me faz. HTG, funciona no Warface? Funciona no Vigor? Funciona no DayZ? Pessoal, funciona em qualquer jogo, desde que você tenha os pesos para ele. Só que não vale a pena você utilizar em jogos esquecidos. Primeiro, porque não se tem peso para esses jogos. E segundo, que são jogos antigos demais. E por mais que você queira ter a vantagem, vamos ser sinceros, não vale a pena. Depois desse pequeno resumo de peso e se vale a pena ou não, vamos criar um exemplo com o Computer Vision funcionando. Como vocês sabem, o Computer Vision ele detecta a imagem. Então já sabemos que não se tem aimbot, porque
porque detecção de imagem é literalmente isso. Então, de acordo com o exemplo, você aí acompanhou as bolinhas que estavam aparecendo na tela, certo? Beleza, vou refazer novamente a pergunta. Vocês têm a plena certeza que conseguiram identificar todas as pequenas bolinhas, as grandes e as que apareceram rápido na tela? Eu acredito que não. Então, é isso que o Computer Vision faz. Ele vai olhar para onde cada bola aparecer, mas nem sempre ele vai detectar todas as bolinhas. Para isso que a gente vai ter que alimentar o Computer Vision para que ele identifique as que ele passou. E quanto mais você trabalha ele, mais fácil ele vai identificar todas as bolas que aparecem na tela. Então, isso é Computer Vision. Ele vai ficar mais preciso com o passar do tempo, quanto mais você vai alimentando ele. Só que, nos jogos, existe a gameplay. Então, por mais que ele detecte o player, você tem uma fração de pouco tempo para você conseguir matar esse player. Se o player tá parado, porra, é excelente. Mas se o player ele tá em movimento, aí entra a tua gameplay. Então, se tu for ruim, tu tá ferrado, porque o Computer Vision não vai te dar a mira sempre no cara. Porém, quando ele detecta, você vai ter aquela fração de tempo para matar o cara. Quanto melhor sua gameplay, mais resultado você tem. Pô, HTG, que resposta gostosinha. Só que me responde uma coisa. Qual é o melhor aplicativo para o Computer Vision? Pessoal, dentre o Easy Unlock e o Stick Assist, o melhor é o Easy Unlock. O Stick Assist e Easy Unlock, eles fazem a mesma coisa quando é comparado à detecção, porque tudo depende dos pesos. Os mesmos pesos que funcionam no Easy Unlock também funcionam no Stick Assist. Ambos são excelentes, só que o Stick Assist ele é para um público mais preguiçoso, que só quer mirar e ver a mira indo de encontro ao cara. Tem funções excelentes, porém é para quem é preguiçoso. O Easy Unlock é para quem é mais curioso e quanto mais você mexe, mais resultado você vai tendo. Além de funções que no Stick Assist não tem, como Recoil Workshop, que tem no Steamatrix, e você pode tirar uma foto de como tá o recoil na parede e mandar para o Stick Assist e você mapear tudo. Você pode também adicionar macros que melhora dentro do jogo, Pixelbot, análise de minimapa que você identifica para que lado o cara tá quando ele aparece no minimapa e muitas outras coisas. Só que o seguinte, a detecção do Stick Assist é excelente, porque o Stick Assist ele é feito para preguiçoso e a galera só quer ver isso. Só que se você configurar o Easy Unlock, deixar tudo o fino do fino de acordo com o que você quer estar utilizando, você vai ter um resultado superior ao Stick Assist. E gente, entendam, eu não sou garoto propaganda do Easy Unlock não, tá pessoal? Eu testo tanto o Easy Unlock quanto o Stick Assist. E eu testo ainda hoje, nos dias de hoje. E o Easy Unlock me traz o melhor resultado de detecção colocando os meus pesos. Então eu coloco os meus pesos no Stick Assist e coloco no Easy Unlock e testo. O Easy Unlock dá de 10 a 0 todas as vezes. Só que entenda, isso é de gosto. Se você gosta de utilizar o Stick Assist, ok, é muito bom. Se você gosta de usar o Easy Unlock, também é bom também. Vai depender da forma como você configura um e outro. Aí tu pode chegar pra mim e falar assim, mas HTG, qual é a chance de eu tomar ban utilizando o Computer Vision? Pessoal, é literalmente nula, porque o Computer Vision ele é muito compatível com vários jogos. Ó, pelo que eu sei, até agora, pelo que eu sei, só uma pessoa tomou ban no Valorant utilizando o Computer Vision, três pessoas tomaram banimento no BF6, no COD literalmente quase nunca, no CS tem gente que consegue jogar com o Computer Vision no CS, tanto no PC, tá? Nenhuma tomou, no PUBG também nenhuma, R6, de acordo com as pessoas que falaram pra mim, foram duas. Então assim, de acordo com esse teste de todos esses anos, eu tô falando de desde quando eu comecei, lá em 2021, que eu mostrei falando, quase ninguém toma ban. Então é muito difícil mesmo, porque ele não injeta nada dentro do jogo. Ele é literalmente uma detecção. Da forma como vocês estão me vendo aqui, se eu for para trás vocês vão acompanhar, se eu for para frente vocês vão acompanhar. Então é muito difícil mesmo. Talvez nos próximos jogos possa ser a detecção de movimento de stick rápido, que aconteceu, os 3 banimentos do BF6 aconteceu por conta disso, mas depois parou, tá ligado? Eu acho que era muito mais do momento.
Então é muito difícil realmente dele tomar um banimento. Tipo, é muito difícil mesmo. Entrando na parte da comunidade do Titan2. A comunidade do Titan2, ela é em volta de marketing positivo e negativo, golpe, máfia, e ela é uma comunidade tranquila. Se você usa o script padrão no Titan2, você vai ver uma comunidade meio parada. Isso seja em fórum ou em Discord. Se você for na parte do Computer Vision, ela é meio ativa e parada ao mesmo tempo. Se você for uma pessoa preguiçosa, você vai se ferrar muito. Já deixo bem ciente disso. Porque você vai cair no conto do vigário e se você se impressiona muito fácil, vai cair no loop de resultado. Só que não são todos, por conta de umas certas maçãs podres que atrapalha realmente quem faz um trabalho excelente. O marketing positivo do Titan2 em volta de script e Computer Vision é válido porque no aparelho não se tem proibição de venda e você compra o que você quiser. Ninguém coloca a arma na sua cabeça para você comprar. Em relação aos scripts pagos, todos os que eu utilizei funcionaram da forma que era para funcionar. No Computer Vision, de todos os pesos que eu testei, a maioria era de um jogo e não funcionava do outro da forma como eu via no vídeo do pessoal. E aí entra no marketing negativo, golpe e a máfia que eu falei anteriormente. Por isso que você deve ter bastante cuidado na hora de pesquisar, porque se você se impressionar fácil, pode acabar entrando numa cilada. E essa cilada se inicia quando você compra todos os itens para rodar o Titan2 e no final você não tem o resultado esperado no jogo que tu quer, que geralmente é PUBG e R6. O pessoal do COD tem um resultado excelente. E por conta de você não ter esse resultado como no COD, que você entra no loop infinito de resultado, onde você vai sair comprando um peso um atrás do outro e no final de tanto você comprar peso falando que é melhor isso e aquilo outro, que no final das contas você deve ter comprado o valor de um computador. Porque gringo vende em dólar, tá pessoal? E aí, além de você ter comprado o Titan2, se você tem um PC, um outro PC, placa de captura, outro monitor e além da licença e também das configurações, que sai muito acima do que você esperava e você não está tendo resultado nenhum. E por isso, o que é que acontece? Você vende por um preço muito abaixo do que você comprou. E aí a gente entra no melhor local de estar comprando o Titan2. Então, o melhor local para você estar comprando o Titan2 é pelo Mercado Livre, AliExpress, Shopee e OLX. Se você é brasileiro e mora fora do país, você pode estar comprando pela Amazon, que aí sim você vai ter um produto novo zero bala. Já no Mercado Livre, entenda que os aparelhos são usados, eles estão superfaturados porque não se tem por aí e também não tem demanda, por isso que o valor fica alto. Entenda, nenhum desses adaptadores vendidos no Mercado Livre e OLX são novos, é sempre repasse de repasse. Então cuidado na hora de comprar. Pelo fato do pessoal não aguentar a carga do Titan2, muitos acabam vendendo ele por um valor muito abaixo do mercado. O valor de compra que eu acho justo no Titan2 é 1.100, porque ele é um produto de repasse. Então se liga na hora de que for comprar. Na AliExpress e Shopee, quase todos não têm licença, por isso que é importante você entrar em contato com o vendedor do AliExpress e Shopee e perguntar se o Titan2 está realmente ativado. Caso não, você tem que entrar em contato com o administrador real do Titan2, que se eu não me engano o valor dessa licença é de $30 para ele registrar o seu aparelho. E aí é um outro golpe que acontece. Cuidado com o golpe dos falsos administradores, porque quando você manda mensagem no Discord, eles vão entrar em contato com você para falar que eles são os administradores. O administrador que faz essa ativação do Titan2 é o MED que vocês viram lá na parte do Gamepad. É só você falar com o MED ou com o J2KBR, que aí eles podem te ajudar nisso. O valor sempre é $30, beleza pessoal? Se você tem medo de comprar, recomendo que compre na Amazon, que ele já vem ativado e tudo certo, pessoal, ele é novo mesmo. Bom pessoal, basicamente esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, é só dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Pessoal, eu trouxe todo o conteúdo que eu sei do Titan2, também atualizei muitas coisas e durante esse ano 2026 eu vou estar trazendo muito conteúdo para o Titan2, porque a galera gringa me pede, vocês também que querem comprar o Titan2. Valeu, falou e fui! Se você chegou até aqui, é porque você assistiu o vídeo por completo, então eu recomendo que para você não sair do foco do assunto, veja um desses vídeos que eu estou indicando aqui agora na tela. E não esqueça de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Não esquece, é uma troca. Eu te ajudo com informação e tu me ajuda fortalecendo o canal. Fechou? Tchau!